Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, Felipe Silva. Amados, quero falar hoje um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. A Bíblia diz no livro de Daniel, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, sobre as 70 semanas de Daniel. Olha o que diz o versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Meus queridos e amados irmãos, é interessante quando nós falamos concernente essas 70 semanas de Daniel. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, o livro das revelações, nós vamos observar que a primeira chaga do Apocalipse, ou o primeiro juízo de Deus sobre a terra, está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 6, quando a Bíblia fala dos 4 cavalos e seus cavaleiros. E a primeira chaga, ou a primeira manifestação dos selos, se inicia com a manifestação do anticristo. Enquanto nós olhamos ao livro de Daniel, nesse capítulo 9, nós observamos que o profeta Daniel, ele estava falando dessas 70 semanas e também sobre o início, o início que daria a última semana, que no caso, essa última semana, está escrito aqui, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa é a última semana profetizada pelo profeta Daniel. É a última semana das 70 semanas. Agora, é interessante que essa profecia de Deus para Israel, essas 70 semanas que foram determinadas para a nação de Israel, para extirpar o pecado, para limpar todas as iniquidades, para purificar o santo dos santos. O interessante é que essas 70 semanas, elas começaram a ser cronometradas. Escute bem, as 70 semanas começaram a ser cronometradas, quando o rei Artaxerxes, ele libera Neemias para tampar as brechas do muro de Jerusalém. Olha só, ela passou a ser contada, a ser cronometrada nesse período em que o rei Artaxerxes, ele libera Neemias para ir até Jerusalém para tampar as brechas do muro da cidade de Jerusalém. E você pode perguntar, e quando as 70 semanas parou de ser cronometrada? Essas 70 semanas, elas foi determinada para a nação de Israel. Ela iniciou nesse período aqui, onde Neemias vai reedificar os muros de Jerusalém, e ela parou de ser cronometrada exatamente na 69ª, isso mesmo, na 69ª, quando o Messias, o ungido do Senhor, o Messias, ele morreu lá no Calvário. E quando Jesus, queridos e amados irmãos, ele morre, quando Jesus morreu, se cumpriu pelo menos 483 anos proféticos dessas 70 semanas, da morte de Jesus. Veja que o texto de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, fala de um príncipe que ele há de vir. É, isso mesmo, fala de um príncipe que há de vir. E esse príncipe que há de vir, você sabe muito bem, como a Bíblia diz, ele vai fazer um pacto
com muitos, né? Ele vai fazer um pacto com muitos por pelo menos uma semana. E é exatamente a última semana revelada através do profeta Daniel. Mas a Bíblia diz que na metade da semana, né? Na metade desta última semana, ele vai quebrar esse pacto, esse concerto que ele vai fazer com muitos. E a Bíblia diz que ele vai profanar o templo em Jerusalém e destruir totalmente a cidade. Meus irmãos, quando Jesus ele morreu, só para você entender, quando Jesus ele morreu, cumpriu as 69 semanas da morte de Jesus com o rasgar do véu. Entenda, da morte de Jesus com o rasgar do véu se abre a chamada, né? A chamada na teologia como o buraco no espaço. Houve um buraco no espaço e esse espaço, né? Desse buraco, desse espaço, falta apenas uma semana para se cumprir. Meus irmãos, entenda uma coisa. As 70 semanas, elas não são cronometradas em dias. Você pode pensar que é cronometradas em dias. Essas 70 semanas aqui escritas no livro do profeta Daniel. Não. Mas elas cronometradas em anos. Ou seja, são 490 anos proféticos determinados para a nação de Israel. E o interessante é que para a igreja adventista, para a igreja dos mormons, para a igreja das testemunhas de Jeová, as 70 semanas se cumpriram, né, com a morte de Estevão. Isso mesmo, as 70 semanas se cumpriram com a morte de Estevão. Mas quando Estevão ele morreu, o príncipe que iria fazer aliança, que fará aliança com muitos, ele não se manifestou. Ou seja, então não se cumpriu esta palavra de Deus aqui do livro do profeta Daniel. E quem é esse príncipe que Daniel fala? Você sabe muito bem. Esse príncipe que o profeta Daniel fala é o anticristo, né? E o anticristo, ele tem que se manifestar para dar início a essa última semana, que será uma semana que equivale a 7 anos. Que você sabe muito bem, será dividido em duas partes. Os primeiros 3 anos e meio, que ele fará a aliança, o acordo de paz, e depois desses 3 anos e meio, ele vai começar a profanar o templo, ele vai ficar contra Deus, e daí os judeus eles vão ver que de fato ali não é o verdadeiro Messias, porque você sabe muito bem que o povo judeu está se reunindo, né? E em 2 meses eles estão clamando lá diante do Muro das Lamentações, clamando, dizendo que o Messias já está na terra e que o Messias está se aproximando. E o Messias dos judeus, você sabe muito bem, é o anticristo. E quando o anticristo ele assumir, né, dará início então a última semana. Vai ser cronometrada, vai continuar a cronometração e vai dar início à última semana, escritas na profecia do profeta Daniel. Meus irmãos, estamos vivenciando o tempo do fim. Jesus está voltando. As profecias estão aí. A qualquer momento a igreja vai ser tirada, vai ser arrebatada, né? Tomada rapidamente. Vai sair da terra. Vai ser muito rápido. 24, 27 de Mateus, a Bíblia diz assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então é tempo de não se preparar, mas sim de andar preparado, de estar preparado, porque a qualquer momento Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, e quando a igreja ser arrebatada, vai dar início então esta última semana, a continuação desta última semana, para completar
as 70 semanas proféticas para a nação de Israel. Então observamos que os judeus, eles já estão falando que o Messias deles já está na terra, e o Messias dele é o anticristo. E para o anticristo assumir, a igreja e o Espírito Santo tem que sair da terra. Aí sim, ele vai governar o mundo lá de Israel, vai se assentar no terceiro templo, o templo que já está tudo preparado para ser construído. E a Bíblia diz que ele, depois de 3 anos e meio, ele vai profanar o templo. Jesus está voltando. Vamos andar preparado. Vamos viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Como se Cristo fosse voltar o agora. Que Deus vos abençoe. Compartilhe essa mensagem para que muitos venham estar preparados e aqueles que ainda não se arrependeram dos seus maus caminhos, venha se arrepender, porque Jesus, ele está voltando. Que Deus vos abençoe.